Opa! Cheguei, hein? O que aconteceu hoje, dia 27? 27 de fevereiro. Você não viu ontem a aula sobre fractais? Entra aí, ó. Olha aí o que aconteceu ontem. Na descrição do vídeo tem o link da aula de ontem. Quer saber mais sobre os estudos de Fibonacci ali, ó? Entra lá no site sofibo.com.br, sofibo.com.br. Ali você tem um link pro vídeo que explica por que Fibonacci funciona. Ali você tem link no nosso canal do YouTube, Instagram, acesso ao nossos indicadores de Fibo médio, amplitude de Fibo. Aliás, importante saber, hein? Segunda-feira, virada de mês, é dia de ajustar, de configurar o nosso Fibo médio, ver como é que ele vai trabalhar no mês de março ali com relação às amplitudes que vieram sendo trabalhadas, as amplitudes médias de Fibo, ok? Então na segunda-feira vai ter videoaula de configuração de ajuste do Fibo médio, amplitude diária, fechou? Vamos lá. Bom, quem viu lembra de ontem, quem não viu falando sobre os fractais, ontem nós explicamos sobre os vamos dizer, microfractal do Fibo de alvo e o fractal do Fibo de alvo. Então, para ilustrar novamente, ser rapidinho na lembrança, você traça um Fibo de alvo baseado na nossa média, amplitude média, né, que é esse indicador que nós temos aqui. Então, nós traçamos ela. Depois que ela foi traçada, eu costumo apagar e trabalhar só com um alvo. E aí eu venho trabalhando com os fractais e microfractal, que seria assim: você visualiza uma árvore de longe, você tem a estrutura da árvore, você chega perto, você vê o tronco e vê os galhos que vão saindo suas ramificações, nos galhos você tem as folhas. Cada folhinha é um microfractal, um mini fractal, vamos dizer assim. Os galhos é o fractal da árvore e a árvore é essa estrutura que a gente fez. Então ontem tinha já traçado esse Fibo aqui e tinha dado um sinal aqui, esse de alta aqui, ó, tinha dado um sinalzinho de alta aqui ontem. Aqui, cadê ele? Aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, lá no vídeo mostra. Aí ele veio, deu um sinal justamente aonde? No final de um fractal dos galhos. Tinha dado esse sinal aqui. Aí ele subiu aonde é que ia desconfigurar esse fractal dos galhos? Acima dessa linha aqui, ó. Acima dessa linha aqui. Acima dela desconfigurava, ok? Só que tem um outro sinal que ele dá e me avisa de uma vontade, vamos dizer assim, dos investidores ou de quem deu liquidez ou de quem monta a posição. Enfim, nós nunca vamos saber, só eles que fazem sabem. A gente consegue simplesmente estudar e mapear através de Fibo quais são os pontos de possíveis paradas, possíveis respiros e possíveis ajustes. Quando rompeu esse valor aqui, mas não rompeu o último lá em cima, ele já me dá uma informação. Qual é essa informação para a gente voltar aqui? Só relembrando de ontem, você tem o fractal aqui, vou preencher aqui de novo, mas vale a pena ver ver de novo o que aconteceu ontem, o estudo de ontem. Vou preencher aqui. Assim que rompe esse fractal, eu venho aqui e reposiciono o meu 100% em cima da onde era 161, que era essa amarela. Ele respeitou aqui a nossa linha, de um dos suportes, da resistência, perdão. E depois ele foi e rompeu de novo 161 aqui embaixo. Aí eu reposiciono de novo o 100% para esse 161 que rompeu, ok? Aí a gente olha aqui, ó, a gente tem essa linha aqui, que ela é um microfractal, aquelas folhinhas que eu falo, são essas duas linhas. Elas foram rompidas, elas já me deram a notícia que foi rompido e voltou. Ela pode lateralizar ou dar continuidade nesse Fibo traçado de alta aqui.
O que aconteceu? Ele não rompeu o zero desse fibo. De 0 até aqui, vou acender de novo para a gente ver os valores percentuais de fibo aqui. Eu gosto de deixar apagado, porque como eu já decorei as cores, eu já sei mais ou menos onde está o que. Mas vamos lá. Ele rompeu aqui, ó. Ele rompeu aqui o 13%. O 0% é aqui em cima. Quando ele rompe aqui, eu já sei que é uma possível lateralização de um fractal. E a desmontagem desse fibo grande, a queda da árvore, vamos dizer assim, seria aqui nesse 0%. Só que ele respeitou e abriu o mercado com a queda forte. Opa, existe um interesse aqui. Beleza? Beleza, vamos ver o que aconteceu. Vou tirar esse fibo daqui. E qual foi a operação que eu fiz hoje baseado nessa análise aqui. Apaguei isso daqui. Aí lá no vídeo eu explico que assim que rompe os fractais, o que é que ele pode fazer, minha gente? Ele pode lateralizar para trazer a média para os preços, para quem deu liquidez, ajustar a sua posição. É o que aconteceu no dia de hoje. Traço um retângulo do que aconteceu no dia de hoje. Onde é que está a média desse fibo aqui médio? Aqui no meio. Está aqui no meio. Ok? Beleza? Apaga a bagunça, adoro fazer essa bagunça. Aonde foi que eu dei a primeira entrada? Dá uma olhada aí, ó. Olha o horário que eu entrei e olha o valor que eu entrei. Agora, por qual motivo que eu entrei nesse lugar? O que aconteceu para eu ter entrado exatamente nesse lugar aí? Quando eu vejo que rompe um fractal, eu tenho por hábito fazer duas análises. Vamos ver o que está acontecendo no diário dessa amplitude de um fibo médio número 2. Então, eu vou vir aqui no meu gráfico fibo médio número 2 no diário. Aqui. Vou apagar a nossa média aqui para visualizar. E vocês lembram que eu fiz o vídeo mostrando que foi rompido esse fibo esse 100% aqui, ó. Esse 100% era o final de um fibo, era 1618, ok? Era um fibo 1618. E aí eu fiz o que? De alta, eu reposicionei esse fibo conforme eu acabei de mostrar aí no exemplo agora e conforme tem no vídeo da aula de ontem de fractal. Aí o que eu vi? Ele tem esse ajuste para fazer aqui, ele tem, certo? Esse ajuste ele é um primeiro ajuste nessa região do 76 e depois ele pode vir aqui no 61 ou no 47 próximo a uma região de desconfiguração. Beleza. Só que eu vi esse 85, que é uma região de um fractalzinho, como eu acabei de falar, vou repetir de novo, assiste o vídeo. Esse valor de 193.615, ele já havia sido respeitado por esse fechamento. Ele já havia sido respeitado por essa abertura. Ele é praticamente uma média aqui desse candle. Ele foi a mínima desse candle desse dia aqui. Então eu falei, opa, esse 615 ele tem um valor aqui, né? Mas por onde é que eu vou esperar um sinal? E aí o que eu faço? Eu tenho as duas médias de fibo médio, né? Então eu tenho, como eu falei para vocês aí, a média de 2 do fibo médio e a média de 3 pelo diário. E também tenho aqui no 34R, que é a configuração para esse aqui, tá? Deixa eu apagar esse aqui, esse fibo aqui, vou apagar, depois explico o porquê dele. É isso tudo que eu fiz aqui. Mas vamos lá. Aqui, eu olhei naquela posição de entrada que eu falei para vocês, aquele 615
Tava aqui, ó. Vamos ver onde é que tava aquela linha de 615? Vamos traçar aqui, ó. Vamos olhar. 193,615 que a gente acabou de falar daquele diário, né? Aqui, ó. Aí eu vi que ele rompeu, na abertura do mercado caiu forte, rompeu. Ele veio, chegou aqui nessa região aqui, aonde ontem já havia sido uma região de suporte. Aqui, vamos pegar aqui o gráfico. Às vezes o botão me trola. Ó, então eu tive essa informação. Eu tô olhando, eu trabalho sempre com duas telas. Eu tô olhando uma tela que desconfigurou aquele fibo de alta ontem. Beleza? Vi que já fiz esse estudo no diário conforme eu acabei de falar para vocês. Aí eu vou ver aonde eu tenho pontos para entrar que correlacionam com aquele fibo da árvore grande que já está em vigor, certo? Aí eu olhei que esse valor aqui já era um valor respeitado. Que ele veio, rompeu aquele 615 que eu acabei de falar, subiu, bateu nessa região de suporte e caiu. Esse box aqui, ó, se eu olhar esse box aqui, ele fez uma média já de novo nessa linha, certo? Vou apagar essa linha aqui, ó, amarela, porque a gente já viu que era aqui, era a região dos 615 lá daquele gráfico do diário. A gente já viu que era ali. Só que o que eu prestei atenção? Falei, opa, tem interesse aqui, né? Ele já fez uma máxima que voltou, uma máxima que voltou, uma máxima que voltou. No dia de ontem ele fez aqui e voltou. Perdão. Aí eu peguei e coloquei uma posição colada a essa linha. Aonde era meu stop? Meu stop era aqui em cima. Ok? Aí vamos voltar lá naquela linha do 25R ali, aonde eu fiz a entrada. Aqui, ó. Vou até mudar para o lado esquerdo aqui, ó. Direita, esquerda, abaixo. A gente tem aonde foi a minha entrada. 193,600, que foi aonde vocês acabaram de ver no relatório. Eu fiz essa venda. Já falei, meu alvo é sempre a minha meta. Meu alvo é sempre a minha primeira meta. Ele veio, pegou meu alvo, pagou mais que a minha meta. Poderia ter ficado com aquela história, vamos ver se fecha esse fibulão. Vamos esperar. Só que eu não quero, eu não trabalho assim. Eu pego a minha meta, ele pagou a minha meta aqui, tchau, obrigado. Ok? Aí, como eu tinha falado que haveria a possibilidade dele ficar nessa lateralização, quem continua trabalhando busca um sinal de continuidade dessa queda. Com o stop aonde? Aqui em cima, desse fibo grande, dessa árvore aqui estruturada. Não foi, beleza. Esperou sinal, teve paciência. O que foi que você fez? Tendo paciência. Traçou um fibo assim que acendeu esse cara aqui, próximo ao suporte, à resistência, que é o que desconfigura esse cara aqui. Aí você vem aqui, você acende sua média. Vou jogar esse estudo lá para outra página só para não poluir. Ok. Aí você vem, traça essa média aqui. Joga a máxima. Vou contar 5 linhas abaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o valor. Aqui é o valor do FIB. Ele ficou lateralizado em cima da média. Apaguei aqui para não. Pronto. Ele ficou, veio, bateu na média, segurou na nossa linha, que foi a mesma linha que eu acabei de explicar do 85% aí, que foi o que me deu o sinal lá pelo diário, segurou nela, veio próximo à minha linha, ele voltou, ele não rompeu 100%. Olha, o mercado andando e eu mostrando o que acontece. Aqui, maravilha, eu adoro quando é assim, ó.
Ele veio na minha linha também de 38, que é um lugar de ajuste de preço para o microfractal, que já foi falado na aula de novo, assiste de novo. Rompeu 100%, ficou aqui uns boxes lateralizados, desceu, veio aqui na linha laranja, que foi um final de um microfractal, voltou, lateralizou em cima do 100%, está vindo próximo de fechar esse fibo aqui hoje. Ok? E esse fibo hoje, vou até apagar ele, nem vou deixar aqui. Eu vou jogar para outra tela para a gente ver depois. Visibilidade, vem para cá você e vem para cá o grandão. Papá. Vem para cá o grandão. Pronto. Chegou. Ele pode vir fechar esse fibo aqui, pode. Porém, já tem aquele fibo daqui traçado. Esse que eu acabei de mostrar para vocês dessa queda aqui. Acompanha por ele o lugar que seria onde ele é desconfigurado. Desconfigurou ele, espera. Quer arriscar de novo uma queda para esse fibo grande? Você vai esperar para fazer a entrada onde? Próximo das duas últimas linhas de resistência. É isso aqui. Pronto. Foi avisado ontem, continuidade hoje, estudo feito, completo. Valeu, tchau, obrigado, um abraço. Segunda-feira tem ajuste de fibo médio, hein? Aula de ajuste de fibo médio. Segue, compartilha aí, ajuda a gente a bombar no educacional de Fibonacci. Um abraço a todos, bom final de semana.